Conhecimento para bem viver com Tiago Namastê. Vamos lá. Então, o que está acontecendo? A gente tem uma situação onde, cronicamente, o nosso estômago está entupido de muco. Como é que o nosso processo de digestão funciona? A gente tem um ácido gástrico altamente corrosivo, que se a gente pingar na nossa pele, destrói a nossa pele. E ele está dentro da gente. Como é que isso funciona? A gente, entre o nosso estômago e esse ácido, tem uma camada de muco, que a gente chama de cleidocacafo, ok? Basicamente, ele tem a função de umedecer o alimento para que o ácido gástrico possa navegar ali dentro e fazer a ação dele, ok? O ácido gástrico não tem perninha, ele só se move por meio líquido, ok? Isso tem uma relação de função. Se você tem ácido gástrico demais e muco de menos, você tem queimação, úlcera, etc., ou o que seja. Se você tem muco demais e ácido gástrico de menos, esse ácido gástrico não consegue ir buscar a comida. Ele fica meio que estagnado num pântano. Essa é uma linguagem bastante próxima do que acontece. Ele está indo, mas ele não consegue fazer o que ele precisa fazer, ok? E como é que você sente isso? Você sente prioritariamente com a sensação de peso no estômago, certo? Uma crônica sensação de peso no estômago que dá uma sensação de preguiça, letargia, falta de energia, definição pós-feijoada, ok? Só que a pessoa passa esse estado pós-feijoada num contínuo no tempo. A ideia no Ayurveda é o seguinte: logo depois que você termina a refeição, é permissível que você sinta um certo grau de peso no estômago, que você fique um pouquinho mais lento. E logo depois, meia hora depois, aquilo dali já voltou a funcionar bem, certo? Porque o que acontece? Se você está com toda hora o teu estômago pesado, a tua energia vital fica muito para baixo, tá? E o que faz a gente ter disposição, faz a gente ter ânimo, faz a gente ter coragem, faz a gente ter iniciativa, é uma coisa que a gente chama de Udana. Udana é toda energia ascendente, ok? Quando a gente come muito, o Udana, essa energia que leva a gente a ficar em pé, que leva a gente a ficar sem sono, some. Ele vai todo para o estômago poder trabalhar e funciona no aspecto de vata que a gente chama de samana, ok? Então existe essa relação. Sempre que você puxa muita energia vital para o teu estômago, a tua capacidade de ficar animada ou proativa diminui. Isso é claro, né? Assim. Só que quando a gente fica eternamente sem a capacidade de deixar o nosso estômago leve, a gente fica com o nosso Udana, com a nossa capacidade de ação muito baixa, ok? Uma preguiça, uma lerdeza e também um certo grau de confusão mental, ok? Certo? Porque o Udana também ativa a nossa mente, também deixa a nossa mente um pouco mais clara, em certo grau, ok? Então a gente descreveu como é que é o processo dessa barriga pesada deixando a gente meio vida fora. Como é que a gente vai fazer para contornar isso? Então, se quiser anotar, pode anotar. Primeira coisa é estimular com que o nosso sistema tenha ervas picantes, amargas e adstringentes. O picante, ervas picantes, amargas e adstringentes, tá? Por que essas propriedades? Porque o picante de alguma maneira aquece e deixa o que estava muito congelado, você tirou da geladeira, ok? O amargo, ele solta. Imagina que você tirou um gelo do congelador. O picante é você botar ele no sol, ok? O amargo é você passar uma camada que solta o gelo da cumbuca, ok? E o adstringente é você chacoalhar essa cumbuca para o gelo sair. Então você precisa desses 3 fatores para que aquele muco que está congelado dentro do teu sistema possa ser mobilizado e ser expurgado. Picante, amargo e adstringente, certo? E aí a gente vai fazer chá misturado de gengibre, com capim-limão. A Ayurveda tem uma erva muito importante que se chama o pipali, tem uma outra erva que se chama purnanava. A gente tem ervas
no Brasil que também atuam nesse sentido. Só que classicamente o Ayurveda descreve mais alguns efeitos importantes. Tá? Então, a gente vai usar, por exemplo, erva do Brasil, canela, cravo, várias coisas que vão fazer com que o nosso sistema tenha esse picante, ao mesmo tempo que a gente vai compensar isso com o amargo. Da mesma forma como o picante esquenta muito, o amargo esfria muito. Então o que acontece? A gente consegue mexer o metabolismo sem alterar muito o balanço térmico dele. Se a gente pega e te joga só um tricatu em cima, ele não vai esquentar demais o seu metabolismo. Talvez isso deixe ele com uma acidez se tiver uma constituição pitta embaixo. Entende como é que tem que saber regular muito bem, com cuidado isso daí? Então no momento em que eu estou jogando picante, eu estou atiçando o teu cafo. No momento em que eu estou jogando o amargo e o adstringente, eu estou contendo para que isso não agrave teu pitta. Então isso é uma forma de fazer com que o teu sistema, ao mesmo tempo, seja mais dinâmico e seque mais. Tá? Então essas três propriedades, elas secam o sistema. Isso é fundamental na vida de um kapha. É como se, assim, lembra daquele pântano onde o ácido gástrico não estava conseguindo andar? A primeira coisa que vai fazer é drenar ele. Certo? O que seca é o picante, o todos amargo e o eles. astringente. Isso, tá? Então, eles três têm uma característica em comum, que é que eles são ruksha. Eles secam o sistema, certo? Então, temos um problema. O barco não está conseguindo funcionar lá dentro daquele lago. Primeira coisa que a gente vai fazer, antes de pensar em fazer canal, qualquer coisa assim, é drenar, para ver como é que a gente vai mexer ali dentro. Entendi. Tá? E depois a gente vai usar umas ervas desobstrutivas para fazer com que, depois que a gente consegue ver onde é que estão as valas, onde é que dá para andar, onde é que não dá, a gente começa a cavar os canais para que eu dali poder voltar a circular o líquido com saúde, certo? Uhum. Então, nesse sentido, o papel do jejum terapêutico vai ser fundamental. O que é jejum terapêutico para o Ayurveda? Estimular a fome. O que é a fome? É aquela necessidade e não uma vontade de que você precisa comer algo para satisfazer uma questão que está irritando, está atrapalhando o teu metabolismo. Você não pensa direito, você não faz nada direito, você tem fome, ok? Então, o nosso principal objetivo vai ser voltar a regular essa fome de uma forma onde a gente consiga, de acordo com a Ayurveda, ter um pouco de fome no início do dia, ter uma quantidade razoável de fome um pouco mais avançada do dia, ter uma quantidade grande de fome no pico do sol, ter uma quantidade mais razoável de fome no final da tarde e uma quantidade quase nenhuma de fome de noite. Isso dentro de um Ayurveda clássico, certo? Então o objetivo do Ayurveda é, no médio ou longo prazo, fazer com que o teu metabolismo se afine com o ciclo da natureza, certo? Então quais são as propriedades mais importantes desse jejum terapêutico que a gente vai fazer? A gente vai fazer com que a gente toda hora esteja estimulando um pouco o metabolismo com dois aspectos importantes. Um é o Harira Kumari, que é esse treco aqui que dá para fazer em casa e tem um vídeo meu lá explicando ele, pílula da mulher sempre jovem, panaceia, eu acho que o vídeo lá tá panaceia. Ele não tem uma capacidade muito grande de regular o metabolismo. Se você está com fome demais, se você está com fome de menos, esse especificamente tá com uma Masala Vata, que é para as pessoas ficarem com menos ansiedade também. Isso aí a gente faz? Isso eu tenho para disponibilizar também, mas é do tipo de coisa que dá para fazer em casa, tá? Então, isso daqui é assim, primeiro o teu corpo saber quando é que ele tem que estimular o metabolismo, quando ele tem que desestimular o metabolismo. Entenda isso daqui como um governador do que vai ativar o sistema simpático ou ativar o sistema parasimpático. Em um certo grau, a gente precisa botar isso em ordem, ok? Então o Dr. Gil, meu professor, ele chama de Panaceia Ayurvédica número 2, tá? Um outro composto que é muito importante é o preparado de gengibre e limão. Que você vai fazer isso de uma forma que você vai poder tomar um pouquinho, ele é razoavelmente equilibrado para você não ter
um excesso de acidez no teu sistema e nem uma falta dele, ok? Que a gente tem que sempre fazer isso. Então você vai botar uma quantidade, pode ser um limão espremido, tá? Você põe umas 2, 3 lascas de gengibre, espreme isso daí também. Você põe uma pitadinha de sal. E uma colher de chá de açúcar mascavo. Então a proporção é assim, muito mais de limão, alguma coisa de gengibre para ficar picante, alguma coisinha de açúcar mascavo só para ele não ficar exacerbadamente forte e um pouquinho de sal, ok? Uhum. Você faz isso num shot assim. Pra bater isso? Para você gerar o sumo, ok? Aí você vai botar isso numa quantidade razoável, tipo uns 500 ml de água morna dentro de uma garrafa térmica, tá? E aí você vai passar o dia tomando isso daí. Ele é uma solução isotônica e vai fazer com que o teu corpo entre num processo de metabolização de toxina, ok? Uhum. Isso vai ser fundamental para o teu organismo começar a ficar mais leve. No momento em que você começar a sentir algum grau de fome, você vai tomar uma sopa cozinhada com o caldo por exemplo, de uma coisa tipo de ervilha. Isso daqui, o limão é o dia inteiro. Isso daí você vai ficar tomando até eventualmente você sentir algum grau maior de fome. Tá? Se eventualmente passar um dia inteiro e você não sentir fome, isso daí não tem problema. Você está mantendo o teu metabolismo minimamente operando na digestão de toxina sem ficar fraco, ok? Você faz de novo, assim, não sentiu fome ainda, tá? Você pode ficar isso nos 2 dias, se você já tem bastante reserva de energia, sem problema. E aí, quando você sentir algum grau de fome, você vai fazer uma sopa pode ser de ervilha, que é uma coisa bastante adstringente, entupir ela de cominho e cúrcuma, pode botar bastante gengibre também, e tomar o caldo dessa sopa, que a gente chama de manda. Não é pra comer ervilha. Não é para comer ervilha. Você vai fazendo uma proporção que é 1 parte de ervilha para 16 de água. Aí você sentiu que isso já deu um pouquinho mais de fome, depois você vai tomar uma proporção que é de 1 para 8. Aí quando chegar na proporção de 1 para 4, você vai poder comer um pouco dessa sopa. Isso de acordo, você está ativando o teu metabolismo. Aí depois de 1 para 2. E aí depois disso a gente vira o kitchery, que é uma outra receita que a gente faz com um tipo específico de arroz e o feijão. Mas isso é uma forma que a gente faz para ressuscitar Fome. o metabolismo da fome. Eu vou chegar em algum lugar aqui de 1 para 1? Vai chegar. Depois desse 1 para 2 vai virar o kitchery, que vai virar 1 para 1. Ok? Então isso é uma maneira de você fazer um jejum terapêutico que vai para retornar a tua capacidade metabólica. Entendi. Que é um processo que a gente faz depois do Panchakarma, que serve justamente para isso. Para uma chama que está muito baixinha. Primeiro a gente fez um processo suave de desintoxicação com esse preparado de gengibre. E aí depois a gente começou a fazer um programa suave de uma brasinha que estava quase apagando, a gente... Aí é que pegou um pouquinho mais, aí a gente... Aí pegou um pouquinho mais, aí a gente... Aí pegou um pouquinho mais, a gente... Até que um dali volta. Certo? E quanto tempo isso aqui? Isso daí vai durar uns 2 dias. Ok? Então, beleza. Deseja uma atenção mais personalizada? Entre em contato e saiba como. Namastê!